Olá, meus amigos. Eu ainda acho estranha essa história de ser reconhecido na rua. Essa semana eu encontrei o Marcos, que trabalha lá no Tivoli, em São Paulo, e ele falou que acompanha o canal e pediu para eu fazer um vídeo sobre alimentação em pessoas que têm divertículo e diverticulite. Então, esse é um tema que eu já falei, mas vou dedicar esse vídeo a ele. Obrigado pela sugestão e se você me encontrar na rua e quiser pedir algum tema de vídeo, fique à vontade. Então vamos lá. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo. Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, que é um curso que eu abordo a relação do intestino com o corpo humano e como que a saúde de verdade começa pelo intestino. Então, se você tem interesse em ter saúde de verdade, se inscreva no curso. O link está aqui abaixo, tem em todos os meus vídeos o link do curso. Então vamos lá, né? Vamos entender essa questão da diverticulite, da diverticulose e da alimentação. Se você não sabe, divertículos são bolsinhas que se formam na parede do intestino. O nosso intestino grosso, né, o cólon, ele tem algumas áreas de fragilidade, onde entram vasos de sangue que vão fazer a nutrição do nosso intestino, vão levar o fluxo de sangue, que vai ajudar também na absorção. Essas regiões, elas têm uma fraqueza. Por quê? O vaso de sangue ele tem que passar através do músculo da parede intestinal. Então, naquela região onde passam esses vasinhos de sangue, ela é mais fina, ela é mais frágil do que o restante da parede. O que isso quer dizer? Que naquela região, com o tempo, com o aumento de pressão dentro do intestino, pode acontecer a formação desses divertículos. Para ficar mais fácil de entender o que é um divertículo, imagina o seguinte, você está olhando dentro de um tubo. Nesse tubo, na parede dele, tem algumas caverninhas ali. São saquinhos mesmo que se formam naquela região ali da parede. Por isso que a gente fala que são saculações. Então, divertículo nada mais é do que isso, uma caverninha ali na parede. Como eu falei, é uma região de fragilidade da parede, é uma região que tem menos camadas, não tem camada muscular. Por isso que o nome mais correto seria, na verdade, pseudodivertículo, porque aquela região ela é mais fina que o restante da parede. Um divertículo verdadeiro, ele seria um divertículo formado por toda a parede. E isso, em geral, não acontece no intestino grosso, acontece em outras regiões, mas pode até acontecer no intestino grosso também. Então, os divertículos são, na verdade, pseudodivertículos ou divertículos falsos. Mas para que eu estou falando isso para vocês? Porque essa região, por ser mais frágil, a parede ali é muito fininha, ela tem mais propensão a machucar e formar uma inflamação local que a gente vai chamar de diverticulite. Então a diverticulite seria a inflamação dessas regiões chamadas de divertículos. Então aquela região ela é mais frágil, ela é mais suscetível a machucar, quando machuca, inflama, tem proliferação de bactéria e isso vira diverticulite. Diverticulite, gente, então é uma complicação dos divertículos, tá? Então a pessoa não tem diverticulite, ela pode estar com diverticulite. É um quadro temporário. Normalmente a diverticulite é um quadro agudo, por isso que o nome mais correto é diverticulite aguda. É um quadro que, em geral, a gente vai precisar tratar com antibióticos e esse tratamento pode ser em casa ou pode ser no hospital, dependendo da gravidade da diverticulite. Então nós temos vários graus de gravidade. Nós temos inflamações, infecções bem localizadas e nós temos perfuração de intestino. Se é tão diferente assim, vocês imaginam que o tratamento também vai ser bem diferente. Tudo isso que eu estou falando vai influenciar na alimentação nesses quadros. Se a gente pensar naquela pessoa que tem a diverticulose, ou seja, presença de divertículos, mas eles não estão inflamados, essa pessoa vai poder levar um estilo de vida praticamente normal. Ela pode comer de tudo. É claro que a gente tem que estimular uma alimentação saudável, porque se a gente come de tudo, né, e as pessoas estão comendo muito mal hoje em dia, a gente está predispondo a uma complicação, a uma inflamação, a uma constipação intestinal com aumento de pressão dentro da barriga. Se a gente tem aumento de pressão dentro do intestino, o que vai acontecer? Vai forçar mais aquela região dos divertículos. Então predispõe a um trauma naquela região. Fora isso, as fezes, né, elas vão passando pelo nosso intestino. Os divertículos ficam o dia inteiro ali cheio de fezes. Se as fezes que estão dentro dos divertículos ficarem mais duras, vai pressionar mais aquela mucosa, que já é frágil, predispondo à inflamação. Então a pessoa que tem divertículo, ela pode comer de tudo, mas a gente tem que estimular uma dieta mais saudável. O que é uma dieta mais saudável? Gente, uma dieta que eu chamo de dieta anti-inflamatória. Na verdade, seria uma dieta menos inflamatória, porque o nosso organismo ele convive com a inflamação no dia a dia. Então, o que a gente deve comer no dia a dia? Vamos começar antes dos alimentos, vamos falar da água. Gente, o melhor líquido para a gente beber no dia a dia é a água. Tem que ingerir água. Se a gente for pensar a quantidade de água, se a gente tomasse muito,
muita água, né? 5 litros, 10 litros, a gente vai ter diarreia? Não. Por quê? Essa água ela vai ser absorvida no nosso intestino. É claro que pode chegar a um certo ponto que até cause isso, mas em geral, a água a gente tem um mínimo que a gente precisa para hidratar as fezes e fazer o intestino funcionar. Mas tomar água demais também não vai fazer o intestino funcionar. Ela vai ser absorvida e vai virar urina, não é mesmo? Mas um mínimo de água a gente tem que tomar. E o que eu tenho visto é que as pessoas têm tomado menos do que isso. Para você saber a quantidade de água que você precisa, você tem que pegar o seu peso ideal e multiplicar por 30. Esse é o mínimo que você precisa de água num dia. É claro que tem água nos alimentos também, né? Não seria só aquela água que a gente bebe, mas esse é o mínimo. Então, o ideal é ter um pouco mais do que isso. A gente vai calcular de 30 a 50 ml por quilo. Então, vamos tentar tomar pelo menos esses 30 aí. Se a gente for pegar uma pessoa, né, de 70 quilos aí como peso ideal, vai dar 2 litros e 100. A maior parte das pessoas não toma 2 litros de água. Então, tem que comprar uma garrafinha, tem que colocar o lembrete no celular para tomar pelo menos esse mínimo. Isso já é fundamental para que o intestino funcione. Fora isso, gente, nós vamos precisar de outros alimentos, então, que são menos inflamatórios para o nosso organismo. Um exemplo seria o óleo ômega 3, né? O ômega 3, gente, seria uma classificação dos ácidos graxos presentes em alguns tipos de óleo. Esses óleos estão presentes normalmente em peixes e castanhas, mas são peixes específicos, castanhas específicas, e acaba que a quantidade mínima que a gente precisa, a gente não obtém na dieta normalmente, né, gente? Então, uma suplementação em geral para a grande maioria das pessoas seria muito bem indicada. Então, pode tomar as cápsulas ali de ômega 3 no dia a dia. Fora isso, então, como eu falei, gente, ó, a carne branca é melhor do que a carne vermelha, especialmente para essas pessoas que têm uma tendência à inflamação. Então, vamos escolher mais carne branca, mais peixe. Quando for comer carne vermelha, vamos evitar o exagero. Então, no máximo 3 vezes por semana, evitando aquela carne gorda. A forma de preparo também é muito importante, né, gente? Estou falando aí do churrasco, né? Aquela carne que entra em contato com a chama, que entra em contato com grandes temperaturas, essa carne ela vai ter uma transformação ali, aumentando a presença de carbono, que vai gerar um aumento de risco de câncer. Então, não só para inflamação, a gente tem que preocupar com o risco de câncer. Então, o churrasco, não estou condenando, não é que não possa comer, mas vamos evitar o exagero na frequência e na quantidade, tá bom? Fora isso, como eu falei, alguns tipos de castanhas, né, gente? O nosso organismo é muito bem adaptado para comer, digerir, absorver nutrientes ali das castanhas. Nós temos castanhas aí que são fontes de selênio, nós temos castanhas que são fontes de ômega 3, são fontes de fibra, então são ótimos para a gente e a gente deve ingerir. E são alimentos que vão reduzir a inflamação no nosso organismo. Se eu falei que a diverticulite é uma inflamação, tudo que a gente puder fazer para diminuir o risco de inflamação, a gente está ajudando, não é mesmo? Ah, doutor, mas eu ouvi falar que quem tem divertículo não pode comer semente. Será que isso é verdade? Não existe comprovação científica de que sementes aumentam o risco de diverticulite. Qual que seria o sentido das pessoas evitarem isso, né, de recomendarem isso? A presença de uma semente, teoricamente, pode entrar dentro de um divertículo, pressionar aquela região ali, causando um aumento de chance de inflamação, de microperfurações, até de perfuração intestinal. Mas, como eu falei, no geral os divertículos vão ficar repletos de fezes, são fezes normalmente endurecidas, e nos casos que a gente precisa operar, em geral a gente não vai achar, não é semente ali dentro, gente, são fecalitos, são bolinhas de fezes que ficaram empedradas, viram pedrinhas mesmo ali que podem romper, podem inflamar, gerando a diverticulite, que seria também o mecanismo, muitas vezes, da apendicite. Olha só a semelhança entre esses dois quadros, que eu já até falei num outro vídeo. A apendicite seria mais ou menos a mesma coisa. Uma obstrução ali, uma lesão do apêndice, um trauma naquela região, gerando uma inflamação e infecção. Mas eu sei que não é isso que vocês querem saber mais sobre alimentação nos divertículos, não é isso? Então vamos lá, nós precisamos de muita fibra. Então vamos privilegiar os alimentos integrais. Então vai comer uma massa? Coma massa integral. Vai comer arroz? Coma o arroz integral. Já tem anos e anos que lá em casa não entra arroz branco, a gente compra sempre arroz integral. Foi difícil de acostumar? No início foi, mas depois todo mundo adaptou, todo mundo come super bem. Minha filha come desde que a gente fez a introdução alimentar, ela come o arroz integral. O que mais, gente? Folhas, né? Folhas, legumes, verduras, frutas. Os vegetais fazem muito bem pra gente. Teve um vídeo que eu falei, o principal erro alimentar das pessoas é não comer a quantidade suficiente. Aí as pessoas pensam, ah, mas fruta tem frutose, frutose tem um índice glicêmico alto, então fruta é ruim. Não é assim, gente. A fruta tem 1000 coisas, ela tem fibra, especialmente as frutas que a gente come com casca. Isso já vai reduzir a velocidade de absorção. Fora os inúmeros nutrientes, estou falando de forma geral, né? Se você pegar por fruta específica, você vai ver que cada uma tem uma coisa
coisa, mas isso aí ajuda demais, tanto no funcionamento intestinal, na nutrição, são nutrientes bons, ajudam na flora intestinal. E, gente, não dá pra gente menosprezar o papel da flora intestinal no desenvolvimento de complicações de intestino. Imagina o seguinte, o que tem dentro do nosso intestino? Tem o bolo alimentar ou o bolo fecal e milhões, bilhões, trilhões de bactérias ali dentro, né, gente? Então, isso tudo faz muita diferença. Não dá pra gente acreditar que a composição não vai influenciar. Vai sim. E como eu já falei num outro vídeo, antes de você pensar no probiótico como forma de modular a sua flora, você tem que pensar na alimentação. A alimentação comprovadamente altera a flora intestinal. Fora isso, gente, alimentos inflamatórios são alimentos com alto índice glicêmico, são aqueles alimentos que são absorvidos, que têm carboidratos simples, carboidratos que vão ser absorvidos rapidamente, elevando a sua glicose, né? Isso que seria o índice glicêmico. Então a gente deve evitar esses carboidratos muito simples, especialmente aquela pessoa que já está com excesso de peso, já tem uma tendência a comer mais esses carboidratos, né? São os doces, as massas, são esses alimentos que vão ser absorvidos muito rapidamente. Então a gente deve evitar o exagero disso. Da mesma forma, não estou falando que seja nada proibido, mas se você vai comer algum desses alimentos, o ideal é que seja como uma sobremesa. Então você comeu aquela refeição bacana, né, com muita salada, com os integrais ali, e depois você quer comer isso, você já reduziu a velocidade de absorção desses alimentos. Ele vai te fazer muito menos mal. É muito melhor assim. E vamos maneirar na quantidade, né, gente? Não é porque comeu uma salada enorme que vai comer um bolo inteiro, né? Fora isso, vamos evitar o quê? As frituras, os ultraprocessados, os embutidos, que são alimentos sabidamente inflamatórios e, inclusive, alguns deles cancerígenos. Então a gente está pensando em melhorar a questão da diverticulite, da diverticulose, mas nós temos que pensar em vários outros aspectos. Então uma dieta menos inflamatória ou uma dieta anti-inflamatória é excelente para você. No caso de algum tipo de óleo, vamos dar preferência para os azeites menos refinados, né? O azeite extra virgem é muito melhor. Vamos evitar a margarina, né, gente, que é rica em gordura trans, então melhor seria evitar mesmo. Então, de forma geral, alimentação para quem tem diverticulose é isso, e não vamos esquecer, né, gente, atividade física, né? Atividade física ajuda em tudo, desde que feita de forma orientada, com cuidado, né? Não vamos começar aí correndo uma maratona. Tem que ser uma coisa gradual e com orientação, mas ajuda no funcionamento intestinal, na cicatrização, reduzindo a inflamação no corpo. Tudo isso. E no caso da diverticulite, que seria então, como eu falei, uma inflamação, uma infecção ali da região dos divertículos. Nesse caso, gente, a gente tem que ver de forma bem individualizada. Por quê? Se for uma diverticulite com risco de perfuração, que já tem abscesso, com risco de cirurgia, pode ser o caso até de deixar a pessoa em jejum. Se for o caso de uma diverticulite leve, a alimentação vai ser muito parecida com aquela que eu falei. Com relação à atividade física, como que eu vou dizer sem ser um caso específico? Uma pessoa que está com peritonite, com um abscesso, a gente tem que tomar todo o cuidado, né? Então, a atividade física vai ser caso a caso, dependendo do tipo de crise, se é uma crise leve. A alimentação também vai depender muito, sendo crises mais leves, a alimentação vai ser normal, mas é aquele normal que eu falei, né? Esse normal do dia a dia aí não, hein, gente? E no caso de crises mais graves, com suspeita de perfuração, com suspeita de indicação cirúrgica, e nesse caso vai ficar em jejum, em alguns casos podem precisar de nutrição parenteral, né? Que é uma alimentação que é feita na veia. Bem, gente, isso era o que eu tinha para dizer sobre alimentação nos divertículos e diverticulite. Pode ser que eu lembre mais alguma coisa depois, fale mais aqui para vocês. E como eu falei, se vocês me encontrarem na rua, quiserem sugerir temas de vídeo, fiquem à vontade. Eu tento ler o máximo de comentários aqui, nem sempre eu consigo, né? Mas fiquem à vontade para mandar também. E te convido a conhecer meu curso, que se chama Intestino Saudável. O link está na descrição. Lá eu abordo a relação do corpo com o intestino e do intestino com o corpo, que é uma via de mão dupla. Alimentação, tudo isso tem lá, suplementação, melhores alimentos, piores, probióticos, doenças relacionadas ao intestino, que muitas vezes não tem nada a ver com a região do intestino, né, doenças à distância. Fora isso, te convido a conhecer meu Instagram. Lá o Instagram está crescendo graças à participação de vocês. Eu tento sempre que possível fazer caixinhas de perguntas que eu respondo ali nos stories. E no meu site, toda semana, eu posto textos para vocês. São textos sobre saúde intestinal, textos de qualidade, direcionado para você que quer saber um pouco mais sobre saúde intestinal. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.